Você deve ter visto uma reportagem recente sobre pessoas de células neonazistas presas no estado de Santa Catarina. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou tentar explicar, tentar a gente chegar a uma conclusão, não, mas um encaminhamento do porquê que essas células neonazistas no estado de Santa Catarina têm crescido. Não é só lá, é no Brasil, mas como agora está em evidência por conta dessas prisões, na verdade, das investigações, é importante ressaltar, falar e falar também um pouco do estado de Santa Catarina, da história do estado de Santa Catarina, para a gente poder entender isso. Tá bom? Então, quem está falando aqui com vocês é Fred Krueger. Não é, né? Mas eu sei que tem gente que vai lá e fala: olha o Fred Krueger, enfim. Vamos lá, gente. Então é o seguinte: acontece que o Conselho Nacional de Direitos Humanos está investigando a permanência, né, o crescimento de células neonazistas no estado de Santa Catarina. Você tem relatos, registros de que em 7 meses 17 pessoas ligadas ao movimento já foram presas, então não é relato, isso é o fato, foram presas em 7 meses, 17 pessoas. E segundo a pesquisadora Adriana Dias, que ela faleceu ano passado, mas era uma importante pesquisadora, antropóloga, que estava mapeando há muito tempo, ela tem uma vida acadêmica dedicada a isso, ao mapeamento das células neonazistas no Brasil. Certo? Então ela fazia um mapeamento, ela faleceu, infelizmente, em 2023. O estado de Santa Catarina, segundo o último levantamento da professora Adriana Dias, o estado de Santa Catarina possuía 69 células neonazistas, grupos neonazistas, ficando de 3 a 40 pessoas, e ficava atrás apenas do estado de São Paulo, com 99 células neonazistas. E aí você deve estar se perguntando, por que então o foco não deve ser São Paulo do que Santa Catarina? O foco tem que ser onde tem célula neonazista. Não tiver no Brasil e no mundo, o foco tem que ser esse. Tá? Para o estudo, para a identificação e para a prisão. Tá bom? O foco tem que ser esse. A questão é que em Santa Catarina o crescimento proporcionalmente tem sido maior. E se tratando de um estado com proporções, dimensões menores do que de São Paulo e com uma população menor do que de São Paulo, é proporcionalmente mais células neonazistas do que São Paulo, se a gente olhar pelo ponto de vista da proporcionalidade. Tá bom? Então esse é um ponto importante. A professora Adriana Dias, ela faleceu em 2023, mas foi ela, inclusive, para vocês terem noção da importância dela, foi ela que identificou, mapeou, inclusive, células neonazistas que compartilhavam, divulgavam uma carta do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tá bom? Então ela sempre teve ali em evidência, inclusive na última gestão do Brasil, do governo Bolsonaro, ela foi muito crítica, inclusive. E segundo a Adriana Dias, entre 2019, detalhe nas datas, e 2021, então o mapeamento que ela fez entre 2019 e 2021, 3 anos aí, houve um crescimento, aí falando no Brasil, de células neonazistas de 270,6%. A maioria, como eu falei para vocês, na região sul do Brasil, a maioria nos estados de Santa Catarina e Paraná. Essas células neonazistas compartilham entre si o ódio contra feministas, LGBTQIAP+, negros, judeus, nordestinos. Então é um movimento xenofóbico, racista, antissemita, entre outros. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, inclusive tem um vídeo recente sobre essa questão que eu fiz da liberdade de expressão. Pela lei brasileira, vamos lá, pela lei brasileira, apologia ao nazismo é crime. O neonazismo, ele faz parte de uma apologia ao nazismo. Tá bom? Neonazismo seria esse novo nazismo fora do contexto da Alemanha da década de 30 e 40, aí a gente passa a chamar de neonazismo. Pela Lei 7.716 de 1989, então a gente tem pela Constituição de 88, a gente sabe que é a nossa Constituição Cidadã, é considerado crime. Vamos lá então. No artigo 20, vou ler aqui para vocês. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
é crime. Aí você fala, pô, mas só de ter uma célula significa que eles estão fazendo isso? Só de ter uma célula significa que eles estão fazendo isso, porque o neonazismo é baseado nesses pontos que a gente falou, de racismo, xenofobia, antissemitismo, de antifeminismo e por aí vai. Só que o artigo 1º da própria lei, o artigo 1º não, desculpe, o parágrafo 1º do próprio artigo 20 que a gente está falando, também diz o seguinte, abre aspas aí, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é crime também. A pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então não é ou multa, é e multa. Então, comprovado, de 2 a 5 anos a reclusão, a pena, tá? E multa, né? Além da multa. É o seguinte, importante destacar isso aqui também para vocês, porque, por exemplo, a gente faz esse vídeo, a chance desse vídeo, pelo título que a gente está fazendo ou pela thumbnail, dele cair, por exemplo, na malha fina do YouTube e ser considerado um vídeo para não ser monetizado, eu estou passando informação e também mostrando para vocês um estudo do porquê, que a gente vai entrar agora no ponto do estudo do porquê essas células neonazistas no estado de Santa Catarina. O que acontece é que, apesar de... Pode ser que esse vídeo caia na malha fina do YouTube e aí isso é normal, porque o algoritmo, ele entende... Inicialmente ele vê a palavra, né, o nazismo. Então ele fala, peraí, então, colocou aqui, coloca meio que de quarentena ali pra gente ver o que tá acontecendo. Aí, eu não sei se vai ser isso, eu tô gravando agora, mas aí eu vou lá e peço a análise manual para ver que eu tô passando a informação e tentando explicar historicamente de acordo com a ciência. Inclusive tem os links aqui, as fontes, eu deixo aqui na descrição para vocês, tá bom? Então esse é um ponto importante, tá bom? Não estou reclamando aqui do algoritmo do YouTube, ele precisa ser precavido, de fato, porque senão começa a sair um monte de coisa aí de discurso de ódio, de propagação, né, de apologia, e não é o caso, tá? Aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a entender agora da onde que vem esse crescimento das células neonazistas. Vamos pensar na história do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, inicialmente, ele era só um trechinho do território português. Apesar de vários conflitos, de várias coisas que aconteceram, mas não precisa chegar lá em Portugal, não, tá? Vamos chegar no século XIX e entender que você tem uma gama muito grande de descendentes alemães, de imigrantes, desculpem, alemães e italianos chegando desde o século XIX, desde 1831, 32 no estado de Santa Catarina. Chegaram num projeto colonizador de terras devolutas, de terras que ainda não eram exploradas no estado de Santa Catarina, e o governo brasileiro, porque o estado de Santa Catarina tinha recém sido adquirido. Se você for pensar em uma escala histórica, era recém mesmo, porque a gente está em 1831 por ali. 1750, mais ou menos 1750, é quando a gente tem lá o Tratado de Madrid, que define boa parte do que é hoje o território brasileiro. Depois você teve outros territórios, né? Mas uma das bases dos tratados que definiram aquela porção territorial para Portugal era o direito romano, chamado de ut possidetis, que é quem utiliza daquela terra, daquele território, tem o direito de ficar com ele. Essa foi a base do tratado que deu, por exemplo, entregou parte do estado de Santa Catarina para Portugal, no estado atual, tá? Mas o Brasil se tornou independente. Então, para justificar também esse território como base da antiga colônia portuguesa para se manter, porque inclusive a Argentina poderia reivindicar, outros territórios poderiam reivindicar. O que a gente tem? A gente tem um projeto colonizador, quando a gente fala não é já mais Portugal, mas brasileiro, a partir do governo do período regencial, de colonização daquele território, de terras devolutas, terras que ainda não foram exploradas, povoar e garantir o direito brasileiro naquela terra. E aí você tem uma gama muito grande, advinda de italianos e alemães, já expliquei já em outros momentos, Itália e Alemanha passavam por períodos de guerras, de conflitos ao longo do século XIX, reunificação alemã e ressurgimento, que é a unificação italiana, unificação alemã e unificação italiana.
Isso em partes, a gente até vai ver, explica também essa questão ideológica, mas esses alemães eles vieram antes. Tinha uma questão da identidade nacional, mas existem ao longo do século XIX e século XX, junto com alemães e italianos, outras regiões da Europa também que migraram, outras pessoas de regiões da Europa que migraram para o estado de Santa Catarina. Então a gente está falando de portugueses que sempre tiveram, a gente está falando de russos, a gente está falando de franceses, a gente está falando de austríacos, a gente está falando de belgas. E no século XVIII, é importante destacar, no estado de Santa Catarina, para a ocupação da ilha de Santa Catarina, né, a Florianópolis, a gente, antes de ser Florianópolis, a gente tem uma imigração açoriana, da ilha de Açores, que pertencia a Portugal. Cerca de 6.000 pessoas vieram da Ilha de Açores e algumas outras poucas da Ilha da Madeira, para também fazer uma ocupação durante o período colonial. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o estado de Santa Catarina ele é bem diverso em relação à ocupação, tá bom? Então, acho que eu já devo ter deixado um mapinha aí para vocês. Porém, aqueles, principalmente italianos e alemães que vieram a partir do século XX, muitos trouxeram consigo, sim, uma ideia mais autoritária. Isso foi no Brasil inteiro, mas vieram muitos para Santa Catarina e Paraná que trouxeram um ideal mais autoritário. Isso, de fato, é real. Só que o professor doutor em História Social da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o João Klug, ou João Klug, ele diz que, em partes, atenção, os imigrantes, os ascendentes das pessoas, eles explicam um pouco dessa questão do crescimento de células neonazistas em Santa Catarina, mas ele não pode ser só um fato garantido por si só, tá bom? Por quê? Segundo ele, o professor, os imigrantes que vieram, que foram para Santa Catarina, trouxeram, principalmente quando se fala no século XX, no início do século XX, um ideal supremacista, autoritário, mas tiveram outros também, tantos imigrantes que vieram das mesmas regiões, Itália e Alemanha, que trouxeram ideologias avessas ao nazismo. Então a gente está falando de anarquistas, a gente está falando de socialistas, a gente está falando de comunistas, que tinham ação direta na questão do proletariado, né, direta no operariado, combatendo as próprias células que eram criadas dentro de Santa Catarina na década de 30 e 40, células, naquele tempo a gente fala de células nazistas, tá bom? Então, você não pode falar que é só isso, tá? Que é só por causa da imigração, então, porque generalizar, porque é imigrante, então é neonazista. Não pode ser assim, porque também vieram outras ideologias junto que também combatiam o nazismo e continuaram combatendo depois o que a gente vai chamar de neonazismo. Acontece que durante a Primeira República, o professor explica para a gente, eu deixo os links aqui na descrição, que você teve em Santa Catarina também um crescimento das oligarquias. Sabe aquele período da Primeira República, República Oligárquica? As oligarquias catarinenses eram muito fortes. As oligarquias catarinenses eram muito fortes desde o início, desde o final do século XIX, mas iniciando a República, já eram muito fortes. Então, esse ideal mais conservador e autoritário se fazia presente nos governos de Santa Catarina, que eles sempre conseguiam se manter no governo, centralizando a política. Isso vai criando uma questão cultural também, aliando a outros fatores importantes. E durante a Era Vargas, que é aquele período de 30 a 45, mas mais especificamente durante o Estado Novo, que é a ditadura do Vargas, que é uma ditadura que tem uma base inicial do fascismo, você não pode dizer 100% é fascista igual na Itália, mas tem uma base inicial de culturalmente fascista, que depois isso muda, logicamente, a gente sabe disso, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas você era um governo autoritário, era uma ditadura, o Estado Novo era uma ditadura. A gente tem naquele período o chamado peleguismo, vocês lembram? Que era o aparelhamento dos sindicatos. O movimento sindical já existia no Brasil desde o início da República, mas a gente chama de anarcossindicalismo. Eles não eram oficializados,
Durante a era Vargas foi permitido a institucionalização dos sindicatos, que deveriam atuar de forma independente dos órgãos da iniciativa privada e dos órgãos públicos. Só que durante o Estado Novo, o período de ditadura de Vargas, tem o chamado peleguismo, que é o aparelhamento dos sindicatos pelo governo. E assim esses sindicatos eles não se tornam mais combativos. Eles aceitam esse aparelhamento e eles não reivindicam o direito da classe trabalhadora. E aí, o próprio professor que eu falei para vocês, que é o João Klug, ele fala para gente que em regiões como mais ao sul de Santa Catarina, você tinha sindicatos que eram considerados combativos durante a Era Vargas, durante vários períodos, combativos ao longo da história, sindicatos combativos, mas ao sul, região de Criciúma. E é uma disparidade muito grande quando se pensa em outras regiões como o Vale do Itajaí, e o norte de Santa Catarina, onde os sindicatos eles eram considerados pelegos. Era um chamado sindicalismo de fachada, que ele existia, mas para atender às necessidades dos órgãos públicos, do Poder Executivo. Tanto em esfera estadual quanto em esfera nacional. E aí você tem criando ali naquele período células durante o Estado Novo, neonazista, você tem inclusive o partido nazista, né, brasileiro, né, que não tem sentido nenhum. Em um determinado momento, pelos próprios governos de Estado, eles não eram perseguidos. E os sindicatos não combatiam, pelo menos os sindicatos das regiões que você tinha o sindicalismo de fachada. Vocês compreenderam? Isso já permitia, ao longo da história, ao longo do tempo, o crescimento dessas células nazistas. Hoje a gente fala de células neonazistas. E como eu sempre explico para vocês, na história a gente tem que encaixar as coisas e ir, juntando os pontos para entender o como que a gente chegou aqui e como que a gente chegou a ver essas células neonazistas crescendo no estado de Santa Catarina. A gente já pegou aqui então desde do período da República Oligárquica, passando pela Era Vargas, certo? Os governos, as oligarquias, chegando nesse crescimento aí no Brasil, mas a gente está vendo que o crescimento está sendo maior em Santa Catarina durante os governos, o período de 2019, 2021, você teve um crescimento muito grande. Qual que era o período? Um período que permitia, que contribui com essa ideia da famosa liberdade de expressão tem que ser que nem nos Estados Unidos, irrestrita, fala o que quiser e discursa, o ódio é uma liberdade de expressão, dentro do próprio governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui a gente não vai entrar no mérito de discutir o governo, mas de fato havia um discurso de que liberdade de expressão tem que ser tudo. E é um negócio que a gente fez um vídeo agora recentemente, que tem muita gente que me xingou, mas é real. Então eu deixo os links aqui, vocês estão vendo que a voz foi embora, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês sabem que eu amo vocês. É de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!